Olá, lindezas! Eu me chamo Veridiana Lute, esse é mais um vídeo do canal Veri nas Nuvens e a gente veio conversar sobre uma coisa assim que, de verdade, a gente talvez esteja deixando pra trás há muito tempo, que é compreender que a gente faz parte, né, na verdade, de um todo. É uma conversa levemente complexa, levemente aprofundada, mas eu conto com a sua participação. Vamos lá? Vamos pensar no seguinte: nós, seres humanos, compartilhamos com outras vidas, muitas outras vidas, este planeta que chamamos de Terra. Teve um estudo que aconteceu em 2011 no Havaí. Nesse estudo, a equipe chegou a um total de 8,7 bilhões de espécies de seres vivos que existem no planeta Terra. 8,7 bilhões de espécies, certo? Diferentes. Nesse mesmo estudo, a gente entende que somente 25% desse total de números que a gente tem de espécies existentes está nomeado e consta em um controle. Vamos lá, vamos fazer mais fácil. O que isso quer dizer? Que a gente conhece 25% do que existe de seres vivos no planeta Terra. E por que eu tô falando tudo isso? O que isso tem a ver com você? O que eu, Veridiana Lute, tem a ver com protozoário? Simples, nós compartilhamos da mesma existência, a gente está vivendo no mesmo lugar. E é isso que a gente precisa entender. Quando eu quero dizer para vocês que existem mais de 8,7 bilhões de espécies de seres vivos nessa Terra, porque muitas vezes a gente age, e quando eu digo a gente, eu tô falando nós, seres humanos, como se fôssemos donos de tudo. A gente chegou construindo casa nos lugares, derrubando floresta, pegando água, pegando os minerais. Só que a gente se esquece. Existe uma coisa chamada equilíbrio. Esse equilíbrio é o que faz as coisas acontecerem. Tudo é química e física? Ok, tudo é química e física. Por exemplo, eu moro perto do Parque Horto Florestal. Nesse parque tem um lago. Esse lago, ele ficava com água muito parada. E aí começou a aumentar a população de uma alga que estava matando os peixes que viviam lá. Por que aconteceu isso? Foi um desequilíbrio. A água estava parada, como não cuidaram direito da água, acabou que essa alga começou a crescer em superpolarização, não tinha nenhum outro animal que comia aquela alga, acabou que ela ficou muita quantidade, tiveram que ser tiradas essas algas, porque senão não existiria vida naquele lago. Existem mais seres vivos do que a gente pode imaginar. E quando eu digo isso, e esses 8,7 bilhões de espécies, elas incluem protozoários, plânctons, bichinhos que a gente sequer vê, sequer a gente conhece, mas fazem parte da nossa vida, porque eles estão no mesmo planeta que a gente. Tem um trecho do livro, de um livro chamado História Natural da Religião, em que o autor fala assim: os homens têm uma tendência geral para conceber todos os seres segundo a sua própria imagem, para transferir a todos os objetos as qualidades com as quais estão mais familiarizados e das quais têm consciência mais interna. O que ele fala nesse trecho? Bora lá, vamos usar um outro exemplo. Aquele filme da coelhinha, como é que chama? Zootopia. Lembra? Zootopia. Em Zootopia, nós, seres humanos, criamos um filme em que coelhos, em todos os animais, vivem como seres humanos. E quando eu digo seres humanos, é porque naquela situação não existem seres humanos. Na realidade, os animais são os seres humanos daquela existência. Levemente complexo? Levemente complexo. Mas por que eu estou falando isso? É que, geralmente, a gente tem essa tendência a ver as coisas a partir de como a gente entende que essas coisas existem. Por exemplo, se eu tenho pavor de aranha, pra mim, que todas as aranhas morram. Tá certo isso? Essas aranhas, elas fazem parte de uma cadeia alimentar, que isso em ciências, na nossa escola, a gente já aprendeu. Só que a gente aprendeu de um jeitinho bem errado, né?
que a gente coloca tudo de um jeito como se o humano estivesse em cima, mas na verdade a gente não tá em cima de nada, a gente tá junto com todo mundo. E é essa que é a questão. A gente precisa entender que a gente faz parte de algo e não que a gente é dono de algo em que os outros fazem parte, certo? Em Zootopia, a gente transmite isso. Eu usei esse exemplo para vocês entenderem. Aquele filme é a simbologia máxima da leitura da vida humana a partir de colocar animais, trocar os personagens. Faz aquilo tudo, traz humanidade para aqueles animais. Eles usam roupa, que é uma coisa bem engraçada. E tem até uma cena muito engraçada, que é a cena em que ela... Que é a cena em que a coelhinha ela vai num spa e aí tem um bicho, eu não lembro que bicho que é, não sei se é um bisão, não lembro qual que é, e ele é naturalista. Pô, como assim, né? Um animal naturalista. E ele tá sem roupa. Como todos os animais estão sem roupa na vida. Nenhum animal usa roupa, tirando os cachorros de madame e animais de madame que colocam roupa. Mas o resto eles são pelados. E pra eles a naturalidade é essa. Só que a coelhinha se choca com isso. Por quê? Porque ela usa roupa. Pra ela é normal usar roupa. Pra gente, como a gente vê as coisas, a gente vê como nós vivemos. E tá errado, não pode ser assim. Nós seres humanos, a gente lida com tempo, a gente lida com pressa. Macaco não tem relógio. Peixe não tem relógio, não tem horário de almoço para cachorro. É outra concepção de vida, é outro modo de ver a vida. E todos nós vivemos no mesmo momento. Todos fazemos parte da mesma coisa. Tem uma outra coisa muito interessante que é no livro Uma Breve História da Humanidade, que praticamente é uma bíblia para minha vida. Se você quiser comprar o livro, o link tá aqui embaixo, em que ele diz: a humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de se ajustar. Ele está dizendo sobre como nós, seres humanos, somos capazes de destruir tudo. E assim, é literalmente isso. Ele começa a falar sobre os avanços dos nossos ancestrais, em que a gente começa a chegar em novos lugares, que a gente começa a andar, e aí tem os caçadores-coletores. Mas onde a gente chega, a gente traçar. Se a gente parar pra pensar, assim, aonde eu moro atualmente é extremo norte. E o meu pai tem essa casa faz mais de 30 anos. E quando ele chega pra contar pra gente, ele fala assim: nossa, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Aqui era longe de tudo, não tinha rua, não tinha nada, era só mato. Qual que é a verdade? Existia toda uma vida aqui. Não é que não tinha nada. Não tinha nada que a gente concebe como tudo hoje em dia. Não tinha estrada, não tinha asfalto, moto. Não tinham coisas que a gente concebe como essenciais. Mas existia toda uma outra vida por aqui, de plantas, de animais, e que nós, seres humanos, começamos a destruir porque a gente começou a viver e crescer, as cidades foram crescendo, foram invadindo as florestas. Aquele filme, O Sem Florestas, ele mostra muito isso de um outro ponto de vista. Nós estamos tomando espaço e aí a gente ainda fica bravo quando acontece de um bicho invadir a casa. A gente invadiu o espaço deles, a gente que chegou aqui com tudo e foi derrubando tudo sem respeitar nada, sem entender nada. A gente matou muita gente, existem animais em extinção. Existe poluição que a gente produz de uma forma absurda. A gente precisa dar uma viradinha nessa chave e entender. Isso envolve o consumo de carne, o consumo de água, o consumo de energia, o consumo de tudo. Até dos produtos que a gente compra. A gente compra, por exemplo, uma roupa. Essa roupa é feita de algodão. O algodão, você já parou para pensar em como o algodão chega na tua roupa? Da plantação? Que tipo de plantação que é? Eu sei que pode ser muito trabalhoso, eu sei que pode ser muito surreal. Você pode estar falando assim pra mim: como essa menina é chata. Ela quer que eu fique refletindo quem traz a minha roupa. Só que a gente precisa fazer isso mais vezes. A gente precisa refletir um pouquinho mais sobre a gente. Esse é o motivo de eu ter o canal. Moto de novo, obrigada moto. Porque eu tava falando uma coisa muito importante e a moto passou. Mas nós, como humanidade, nós vivemos e compartilhamos essa terra. A gente não é dono dela. E a gente não pode agir como donos dela. Por isso que é importante sim que a gente entenda que nós somos uma engrenagem dentro de um todo. A gente deveria viver mais em equilíbrio. Então, o que a gente passou muitos e muitos anos sem saber disso tudo? Porque
conceitos de ecologia, de ambiente, de meio ambiente, até os riscos que a gente tem, eles só vão surgindo com o tempo, a gente só vai descobrindo as coisas conforme elas acontecem. Mas, já que a gente já sabe que acontecem, por que a gente não tá fazendo nada de diferente? Sabe, a Greta, escreve o nome dela, por favor, Fábio, eu não lembro, Gutenberg, não sei. Que é uma ativista do meio ambiente muito conhecida, uma criança, uma menina de 15, 16 anos agora, eu acho. Ela fala sobre isso, de como muitas vezes a gente consegue se esquecer da nossa função. E tipo, uma criança ter que chegar pra gente e falar: oi, a gente tem que tomar mais atenção com as coisas que estamos fazendo. É muito estranho. Não que a criança não seja capaz de fazer isso, mas que não seja um assunto que todo mundo esteja falando sobre. Se nós temos bilhões de espécies vivas nesse planeta, é porque elas precisam coexistir. A coexistência, ela existe, assim como a interdependência. Interdependência é um conceito bastante comum no mundo corporativo que fala sobre interdependência de equipes, de times. Inter é entre, interdependência, né, é de ser dependente entre as áreas. No corporativismo seria um time ser interdependente ao outro, é que assim, eles têm suas dependências, eles têm seus pontos de contato e existe um equilíbrio, uma coisa que faz um afeta o outro. E essa é uma realidade na vida. Se a gente secar a água, vai haver um desequilíbrio total. Não vai ter chuva, não vai ter como alimentar, como fazer fotossíntese e mais um monte de coisa. Por quê? Porque é uma coisa interdependente. Uma coisa está ligada à outra. E não somos nós, seres humanos, que vamos checar todo mundo, me perdoe o palavrão, que a gente quer fazer as coisas assim. É como está sendo feito até agora? Sim. O meio ambiente, a Amazônia está aí para dizer pra gente o que está acontecendo com ela. Em meio ao interesse de poucas empresas para fazerem muito dinheiro com carne, aquilo ali está sendo desmatado. A gente está no segundo ano seguido de maior desmatamento. E o que isso tem a ver com a gente? Tudo a ver com a gente. Na verdade, a gente é culpado por isso também. A gente precisa questionar sobre isso, a gente precisa entender o que está acontecendo. Se uma árvore cai na Amazônia, pode ser que você não esteja caindo no teu pé. Mas aquela árvore caindo vai influenciar na sua vida sim. E mesmo que ela não influencie, não é por isso que a gente tem que ignorar. Porque a gente coexiste. O todo precisa existir. Se não existissem os animais, se não existissem os macacos, por exemplo, a gente não existiria. A junção de vários fatores fez nós virmos, cientificamente falando, aconteceu uma evolução da humanidade. Que a gente nem fala tanto, mas se a gente pensar muito bem, eu acabei de gravar, o vídeo anterior a esse, é o vídeo sobre mudanças dos nossos ancestrais. Pra gente, não existiram muitas mudanças biológicas. As nossas mudanças, elas foram imaginárias. A gente começou a criar mais coisas, a gente começou a elaborar isso. A gente não é tão diferente de quem a gente era. Só que o nosso ao redor é completamente diferente. O que a gente fez com isso aqui? O que tinha antes e o que a gente está fazendo com isso tudo aqui? Para pensar um pouco que esse todo não é só de todo de seres humanos. Eu não estou falando da sua ligação com seus familiares ou com seus amigos. Eu lembro que eu vi uma matéria uma vez sobre uma menina que ela tinha tentado parar de produzir lixo e ela tinha todo o lixo dela em um potinho. Eu vou achar essa matéria e vou deixar aqui embaixo para vocês verem. E naquele mesmo dia eu fui olhar o lixo do meu quarto e eu percebi que eu produzo lixo pra caramba. Muito lixo. E assim, são coisas bestas que você não vê. É muita coisa que tá na latinha no meu quarto, tem um pouquinho ali, no final da semana a gente enche tudo numa sacolinha e aí a gente não tá vendo mais. Como a gente não tá vendo mais, parece que não existe. Mas aí a gente pode falar sobre os aterros sanitários, que estão cada vez maiores. Daí a gente lembra sobre sacolinha plástica, que se tornou um vilão há 2 anos atrás, quando cortaram as sacolinhas plásticas, mas a gente não concebeu o real problema. O real problema não é usar sacolas plásticas. O problema é o descarte inapropriado, é a não utilização daquelas sacolas de outras formas. E também ela demorar milhões e milhões de anos para se decompor. E ela é usada para a gente carregar as coisas de um lugar para o outro. Quando cortaram todas as sacolas, resolveu o problema? Não!
O que aconteceu foi que a gente culpou e falou, não pode usar sacola, sacola é o vilão, igual o Canudo, que teve aquela história da tartaruga. Como é que a gente tá descartando as coisas? Pra onde o nosso lixo tá indo? Como o lixo tá sendo... Como é que tá sendo tratado esse lixo? Por que esse lixo foi parar no mar? Por que tem tanto plástico no mar? Porque a gente não tá fazendo direito o negócio, a gente não tá entendendo nossa parte no tudo. Eu fico muito triste quando eu vou no Parque Hortiflorestal e numa simples corrida eu me encontro, sei lá, vários lixos no chão. Vocês entendem o quão problemático é, em pleno século XXI, a nossa discussão ainda ser sobre jogar o lixo no chão? Todos os dias eu medito e um pouquinho antes, depois de eu meditar, eu fecho os olhos e eu tento pensar como é que eu tô me sentindo. E eu tento todos os dias entender o meu impacto na vida das pessoas e também dos seres vivos. Eu sei que a gente tá indo, eu sei que existe esperança, eu vejo esperança. Tem muitas pessoas que fazem diferença, sabe? O René Silva, que é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso com as favelas. Ele tá fazendo a diferença com o que é possível pra ele. E não é que ele seja uma pessoa milionária, ele não é. Ele é um garoto, garoto não, hoje em dia ele é um homem, né? Tive o prazer de trabalhar na divulgação do livro dele, A Voz da Comunidade, com a Sabrina. O meu convite pra você é, pensa um pouquinho no que você impacta, no que você faz e no que você pode fazer. Compartilha esse vídeo com algum amigo, algum familiar. Vamos parar pra conversar um pouco sobre a nossa parte nesse todo. Comenta aqui embaixo se você já parou pra pensar nisso, se você já entendeu como é que você pode fazer alguma coisa, se você tem alguma dica de algum projeto, se você quer compartilhar alguma coisa boa que você viu. Vamos conversar sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal. A gente conversa diversos papos, diversos assuntos diferentes, todas as semanas, 2 vezes por semana. Curte o vídeo e não deixe de me seguir nas minhas mídias sociais. Esse foi mais um Papo Verde nas Nuvens. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!